Wir haben nichts zu fürchten, außer wenn wir vergessen, wo wir herkommen. Es ist also wichtig, dass wir alte Wahrheit, die leicht vergessen werden, mal wieder anbieten. Das ist ein ernstes Thema und so müssen wir es auch ziemlich ernst behandeln. Ja, der König des Nordens, Teil 2. Na primeira parte, nós falamos sobre esta luta entre o rei do norte e o rei do sul como um merismo e como são introduzidas ideologias contrastantes no mundo. E como as pessoas são cercadas e conduzidas como ovelhas numa certa direção, para que eles desenvolvam uma certa atitude, uma certa abordagem. É interessante que o livro de Apocalipse diz que o mundo seguiu esta besta em admiração. Agora, em inglês está escrito: The whole world wondered after the beast. Wonder também pode significar seguir fisicamente, mas é wonders com O. Portanto, se refere à ideologia. A humanidade tem que desenvolver uma ideologia unificada que corresponda à ideologia do rei do norte e que esteja em oposição à ideologia do povo de Deus. Está vindo aí um conflito enorme. E quão longe o oponente está disposto a ir é simplesmente inacreditável. Até que ponto ele vai para erguer a sua ideologia sobre as suas próprias pernas e apresentá-la ao mundo, de forma que toda a humanidade é induzida ao erro e crê numa mentira, é simplesmente inimaginável. E quando eu penso quanto tempo a humanidade já está lutando para se adequar, é simplesmente eu não consigo descrever. Vem cá, vamos ver como continua. O tempo do fim. Daniel 11, 40 a 45. E no fim do tempo, e Daniel descreve bem quando começa esse fim do tempo. No capítulo 12. Começa no ponto em que o poder político da primeira besta chega a seu fim. No final dos 1260 dias, em outras palavras, temos uma data 1798. Quando o poder político do papado chega a seu fim. Não seu poder eclesiástico. Ou seja, essa besta não perdeu seu status de mulher, mas só perdeu o seu chifre ou seu status de animal, besta. Recebeu uma ferida mortal. Portanto, no fim dos tempos, o rei do sul irá trombar com ele. Portanto, por um certo tempo, parece que o rei do norte e a sua ideologia são colocados de lado e o rei do sul, ou a sua ideologia, a ideologia que ele representa, dominem o mundo, estejam dominando o mundo. E então, diz a Bíblia, vem o rei do norte. O rei do norte se levantará contra ele com carros
e com cavaleiros e com muitos navios. Portanto, estas são as armas que o rei do norte usa. Ele usa poderio militar, cavalos e cavaleiros. Mas ele também utiliza poder econômico, porque navios representam economia. Nós já vamos ver isto. Portanto, não somente como a Babilônia literal, como venceu a Tiro, e Tiro representa a economia, ele os cercou e os tem em seu poder baixo a sua bandeira. E também desta forma irá utilizar o seu poder em sua luta contra as outras ideologias. E entrará nas suas terras e as inundará e passará. Temos que ver isso de uma forma tipológica. Nós não podemos ver isso de uma forma literal, porque esses países que são mencionados aqui nem existem mais. Portanto, se refere a uma ideologia. E entrará na terra gloriosa. É uma frase terrível. E muitos cairão. E muitos tropeçarão. Povo de Deus, apegai-vos à Bíblia. Não estudar muito as ideologias do mundo. Não se deixar influenciar pela mídia a uma certa forma de pensamento, aonde se perde o apoio em Deus. E muitos, também entre nós, cairão. Mas da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. É uma profecia fantástica. E a Bíblia ela é tão delicada. E, aliás, quem são esses aqui que são descritos como um remanescente? Edom. E Edom eram os descendentes de Esaú. Portanto, estão relacionados. Eles estão aí fora, mas eles têm uma conexão com o povo de Deus. Moabe. Nós já tivemos uma conexão com os moabitas? Sim, através de Ló. Existe uma conexão. Eles estão aí fora. Coisas terríveis aconteceram para suscitar esse povo. Mas tivemos aí uma conexão, um fio, um elo. Amon, também descendente de Abraão. Portanto, aqui teremos um remanescente, mas vem de todo mundo, mesmo tendo sido apóstatas. Daniel 11, 40 e 45. E estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Portanto, a ideologia que representa o Egito será atropelada. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes, a King James também diz etíopes, os seguirão. A Elberfelder diz etíopes, a King James também diz etíopes, o seguirão. Quer dizer, ele se apoderará de todas essas forças econômicas. E ele irá dominar a plenitude desta ideologia, que tem que ver com o rei do sul. Em outras palavras, secularismo, existencialismo, evolucionismo, tudo que rejeita a Deus e o coloca de lado. Isso não tem a ver com adoração, mas com rebeldia. Isto é posto de lado. E a ideia predominante será: nós seguiremos esta moralidade do norte. E é fascinante que nós também temos um merismo, porque os líbios estão ali ao norte da área egípcia. Vocês sabem onde geograficamente está localizado? E a Etiópia, isto era a região mais ao sul. Quer dizer, os extremos dessa ideologia egípcia
desta ideologia humana também o seguirão. Em inglês diz at his heel. Estão caminhando junto ao seu calcanhar, como uma galinha, como pintinhos atrás da galinha. Que poder tem esse? Que atrai todas estas ideologias? E se vocês não creem nisto, é só ver o que o Papa disse recentemente. Em seu Assisi, porventura não convidou ele os ateus? Não reclamou ele esta ideologia para si? Claro. Daniel 11, 40 e 45. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Esse rei poderoso, esse poderoso rei que domina sobre as ideologias do mundo, que tem o dragão atrás de si, tem medo de alguém? Ele irá assustar sobre rumores do Oriente e do Norte? E sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Nós já vamos ver que esses rumores é uma mensagem que entra no mundo. A saber, uma tríplice mensagem angélica, que o faz tremer. Irá tentar destruí-lo. E armará as tendas do seu palácio, e a minha versão diz aqui, entre os mares e no Monte Santo e Glorioso. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Ninguém o vai socorrer. Quem o destruirá? Deus mesmo. A pedra que não foi cortada com mãos humanas. Esta virá e irá destruí-lo. É fascinante. Mas essa palavra "e" aqui está me incomodando. E armará as tendas palacianas entre os mares e no Monte Santo e Glorioso. Vamos ver algumas outras traduções aqui. Nós temos aqui a Nova Versão Internacional, para que vocês vejam o que esta diz. Armará suas tendas reais entre os mares no Monte Santo. Agora, este belo Monte Santo certamente é o povo de Deus. Quer dizer, ele chega até o pé do Monte Santo. Ele irá erigir a sua tenda, o seu tabernáculo, junto a este Monte Santo, no belo Monte Santo. A nova King James diz, armará suas tendas palacianas entre os mares e o Monte Santo. Ou seja, aqui ele a armará e ali também. E a King James armará suas tendas palacianas entre os mares no belo Monte Santo. No Monte Santo. Esse texto, assim como ele está escrito aqui, este leva a mim a tremer. E eu tenho o pressentimento de que a King James está certa. Isto, para mim, é tremendo. Isso quer dizer que a sua ideologia também encontra um lugar aonde? No povo de Deus. Que o Senhor nos proteja de absorver esta ideologia unificadora do Rei do Norte. Que nós permanecemos longe do ecumenismo e a sua filosofia de unidade. Eu não posso crer que o povo de Deus seria tão tolo de aceitar esta ideologia. Ou será que eu consigo? Vamos deixar isso de lado. King James, será que você tem razão? Será que tem razão? Daniel 11:40. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate. História. O general Berthier, seguindo ordens de Napoleão, vem e prende o Papa
vem e toma senhorio sobre as áreas e ele destrói o sistema de governo papal secular. 1798, Berthier pisa em Roma e termina o reinado papal. Introduz um governo secular, o Estado lhe é tirado, um Estado secular é erigido. Nós temos, portanto, um Estado secular e este Estado papal, político-religioso, está posto de lado. Mas não a igreja. Não deve ser confundido com a mulher. A mulher não morre. O animal, a besta, recebe uma ferida mortal. O sistema político. Agora estou fascinado sobre o que os maçons escrevem sobre Napoleão. Claro, tem que ser cuidadoso no que eu digo, então eu deixo eles falar. A grande loja nos irá ensinar como foi isso com Napoleão. E nas minhas palestras anteriores, eu não quero estar andando sobre o terreno pantanoso das teorias de conspiração, mas de preferência trazer só fatos, que não tem que ver nada com conspiração. Então deixa a grande loja falar por si mesma. Napoleão e a maçonaria. Será que ele era o maçom ou não era o maçom? Será que vocês podem responder isto para mim? Então está aqui embaixo assinado, é da própria maçonaria. A pergunta se Bonaparte era maçom ou não, nunca foi decidida. Segundo alguns rumores, ele tornou-se maçom em Malta. Outros autores suspeitam de que ele foi simplesmente ensinado historicamente. Certo está de que ele era simpático ao estabelecimento maçom e de que ele o utilizou astutamente para seus próprios interesses. Mas as pistas que indicam uma iniciação maçônica dele antes de ele aceitar o título de imperador são muito convincentes. Portanto, evidentemente, ele era maçom. No inglês se diz que para provar o pudim, só comendo. Então temos que nos perguntar o que ele praticava. O que ele fez? Aqui nós continuamos lendo, na grande loja. Napoleão Bonaparte nasceu em Córcega e foi treinado em escolas militares de Paris. Escolas militares de Paris. Aliás, quem que tinha essas escolas sob seu domínio antes? É uma perguntinha. Depois da ocupação de Toulouse, em 1793, ele foi promovido a general. Ele conduziu as suas tropas pela maioria dos países europeus. Em 1798, ao Egito. Ele foi, nesta época, então, até o rei literal do Reino do Sul. Napoleão? A Bíblia tem esses detalhes, é tão bonito. Aqui se refere, então, a uma ideologia, porque estamos no antítipo. Mas também, literalmente, ele foi o rei do Egito. Agora, notem só o que ele fundou. Ele fundou o Banco da França, ele reformou o sistema fiscal, ele restabeleceu a igreja, ele fez melhorias no sistema educativo e reivindicou, em 1804, o título de Imperador da França. Não somente isto, além de suas guerras, nas quais não estamos muito interessados agora, ele fez o que com todos os seus irmãos? Vamos traduzir isso aqui também uma vez, para o alemão. Napoleão deu cargos maçônicos a seus irmãos. Da esquerda para a direita, o seu irmão Luís tornou-se, em 1806, o vice-grão-mestre. Jerônimo foi o vice-grão-mestre do Grande Oriente da Westfália. O irmão mais velho foi promovido em abril de 1805 no Palácio das Tulherias, com o título Grão-Mestre do Grande Oriente da França. Eram todos maçons.
Isto não é nenhuma conspiração. Isto é uma citação, só para que nós não confundamos as coisas. Napoleão e os judeus? Agora, isto me fascina. Isto é incrível. Aqui está a imagem onde ele retorna a liberdade aos judeus. Também o tio de Napoleão, Cardeal Fesch, se pronunciou de que ele queria dar liberdade aos judeus e ele queria erigir um Estado para eles. Ele chegou para ele e disse: Majestade, você está invocando o fim do mundo com as suas leis? Igualar os judeus aos católicos? Você não sabe que a Escritura Sagrada prediz o fim dos tempos para o momento em que os judeus sejam reconhecidos de forma geral como uma nação? Alô? Alô? A Bíblia diz isso? A Bíblia diz isto? Não. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar a Bíblia diz isso. Que ideologia é esta? Isto é uma ideologia de fim dos tempos que o rei do norte colocou no mundo, a qual se apegam X milhões de cristãos hoje em dia. E em vez de se prepararem para a volta de Jesus e trabalharem neste coração, eles estão perante a TV e estão assistindo para ver quando finalmente vai começar uma guerra em Israel. Vocês já pensaram nisso? Napoleão deu um fim ao cisma religioso e restabeleceu a Igreja Católica na França com a Concordância de 1801. Ele concedeu às seitas protestantes liberdade religiosa e igualdade e declarou a França como pátria dos judeus, quando ficou claro de que ele não poderia restabelecer para eles uma pátria na Palestina. O Código Napoleônico criou igualdade perante a lei e sublinhou a santidade da família. Os tribunais foram secularizados. Isso é muito bom, não é? Obrigado, Napoleão. Ele erigiu todo o sistema moderno do mundo hoje. Todo o sistema assim como ele existe nos Estados Unidos, como ele existe nos países livres. Nós devemos isto a Napoleão. Mas o que se isto for simplesmente um lance hegeliano? Para finalmente, através dessa liberdade, permitir que entre tanto caos no mundo, até que a humanidade clame: socorro, Rei do Norte! Nós precisamos de uma moralidade. Nós não podemos continuar vivendo de uma forma tão ímpia, sem Deus. Eu só estou perguntando. Vamos ver como a história continua. Aqui é uma coisa bem interessante. Isto vem dos institutos napoleônicos. Essas não são quaisquer citações colhidas do ar. Isto é história real. Aqui um evento pouco conhecido, mas não por isto menos notável. Ao as tropas francesas estarem na Palestina e fazerem um cerco junto à cidade de Acre, Napoleão já tinha preparado uma proclamação para fazer da Palestina um Estado independente judeu. Mas foi a intervenção inglesa que pôs areia nesta engrenagem e cancelou esses planos. E esta proclamação estava para 20 de abril de 1799. É fascinante, ele queria erigir um Estado judeu, mas os judeus tiveram que esperar 150 anos mais até que isso pudesse tornar-se realidade. E é interessante pensar, quem teria vindo se Napoleão o tivesse feito 150 anos mais cedo? Não havia judeus na Palestina. Esses tinham que ser recolhidos no mundo e levados para lá. Porque os árabes moravam e viviam lá. Não é assim?
Porque se precisa de um certo tempo, se se quer preparar esse lance ideológico, para isso tem que se ter domínio sobre as circunstâncias de uma tal forma para que este povo também realmente se mude para este lugar. Eu sei que estou num terreno pantanoso, mas mesmo assim eu vou continuar. Então foi Napoleão que disse, nós vamos criar um Estado novo. 118 anos mais tarde, os britânicos iriam publicar a Declaração de Balfour, que requeria uma pátria para os judeus, e 31 anos mais tarde, Israel foi reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas como um Estado independente. E é possível que esta antecipação de Napoleão nesses primórdios tenha contribuído de uma forma significativa para a fundação desse Estado. Em 16 de agosto de 1800, Napoleão declarou: se eu fosse o regente da nação judaica, eu iria reconstruir o Templo de Salomão. Fascinante! Napoleão queria construir o templo. Vocês sabem que o mundo estava caracterizado por uma filosofia que dizia que o papado era o anticristo. E de que o anticristo está sentado em Roma, onde ele está sentado no seu assento papal na igreja cristã, declarando ser o próprio Deus. E de que sua ideologia destrói a Cristo. E esta ideologia estava espalhada no mundo inteiro. E o papado não pode dominar o mundo se esta ideologia protestante está espalhada no mundo inteiro. É impossível. Então, como seria se nós secularizarmos o mundo? Como seria se nós fizéssemos sumir essas visões espirituais, bíblicas, pelo secularismo, pelo materialismo, e sei lá qual mais, ismo, até que o mundo diga, nós não podemos continuar sem uma moralidade. E como seria se até então o protestantismo mudasse a sua cosmovisão sobre a segunda vinda e um reino de Deus governado por Cristo, para que não busquem um reino celestial, mas um reino israelita terrenal, sentado em frente à sua TV. Não seria isso fantástico para o rei do norte, sim ou não? Eu penso que ele estaria encantado com isso. Então ele permite que o mundo caia no caos, ideologicamente, religiosamente e economicamente. E ele então se posta aí com a sua roupagem de super-homem e com seu chapeuzinho vermelho e sei lá que outras vestimentas, dizendo, mas se vocês tivessem escutado a minha moralidade, tudo isso não teria acontecido. Talvez eu tenha que ir lá para o Congresso explicar como eles podem transformar a minha moralidade em realidade. Será que é possível? Só estou perguntando. Apocalipse 11, versículos 1 ao 4. Aliás, a interpretação tradicional tem que ver com esse tempo da Revolução Francesa e dessa mudança de ideologia. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito, vá e meça o templo de Deus e o altar. E conte os adoradores que lá estiverem. Se alguma coisa é medido, uma sentença é proferida. É chegada a hora do seu juízo. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses.
Os 1260 dias, anos, terminam em 1798. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. A Bíblia não tinha autoridade quando Roma estava no poder. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Voltemos a Napoleão e a maçonaria islâmica. Eu já disse, o rei do sul não pode ser o islamismo. Porque o islamismo, ele é uma ideologia religiosa. E a ideologia do rei do sul é secularismo. Foi isso que Napoleão introduziu. A maçonaria encontrou entrada no Egito logo depois da conquista de Napoleão em 1798. Não é fascinante isto? Ao general Kleber, um maçom francês e comandante das tropas de Napoleão, fundar a loja, que é um agrupamento maçônico, de Ísis. A maçonaria francesa era predominante no Egito, até depois da ocupação britânica em 1882, quando surgiram lojas britânicas. Então, uma loja dá espaço a outra loja, mas loja é loja e permanece loja. Na primeira metade do século XX, a maçonaria era muito bem acolhida e muitos egípcios famosos eram maçons. E também governantes britânicos, aristocratas das fileiras dos ocupantes. Os monarcas egípcios, Khedive, Ismail, até o rei Faud, eram nomeados ao início dos respectivos mandados como grão-mestres da maçonaria. Então, quem é que dominava sobre a maçonaria, que reinava por trás dos bastidores? Quem que a dominava? De onde que vem todas essas coisas? E a ideologia jesuítica de Weishaupt é fascinante. E é por isso que estou tão fascinado de que o novo governo egípcio 2012 vem justamente desse transfundo. Apocalipse 11, 7 e 8. Quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e os matará. Então aqui nós temos um poder secular que se posiciona contra Deus. E esta se formou no final da Revolução Francesa. Portanto, assim veio ao mundo uma nova ideologia secular, sem Deus, aonde a razão por si mesma irá ditar o que é moralidade e não a palavra. Esses têm que ser mortos. A reforma ainda manteve os dois com o nariz sobre a água. Mas a reforma, tadinha, ela qual areia escorreu entre os dedos e caiu na praia. E os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito. Quer dizer, o que eu aspiro, o que eu sou, o que eu penso, é isso que eu vou viver. Eu não me deixo prescrever pela palavra de Deus. Secularismo, a ideologia egípcia, quem é Deus para que eu tenha que pensar nele ou obedecê-lo? E Sodoma e Egito, uma decadência espiritual e moral. Formidável! Onde também foi crucificado nosso Senhor. E nós sabemos que ele não foi crucificado nem em Sodoma, nem no Egito. Portanto, se refere aqui à ideologia, a esta forma de pensar, a este mindset, que novamente crucifica o nosso Senhor Jesus. O reformador escocês Grattan Guinness descreve de uma forma muito bonita o que a reforma cria sobre o templo. E note que Grattan Guinness era da Igreja da Inglaterra, ou os anglicanos, se você preferir. 1887, não faz muito tempo. Eles ainda criam nisso.
Perceba qual é a posição que o homem do pecado ocupa. Ele se senta no templo ou na casa de Deus. Isto não é e não pode ser um templo judaico. Isto é reforma. Isto não é e não pode ser um templo judaico. Paulo, usando essa expressão em sua descrição do poder romano, o aplica tanto na Epístola aos Coríntios como aos Efésios, à igreja cristã. Na segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, que é dirigido a cristãos gentios, ele diz, vós sois o templo do Deus vivo. Em Efésios ele chama a igreja de um templo sagrado, uma moradia de Deus através do Espírito. Paulo não deixa dúvidas de que para ele o templo de Deus era a igreja de Cristo. Esse é o templo no qual ele enxergou com o olho profético o ministério da iniquidade assentado ali. Portanto, não se refere a uma pessoa num templo de pedra, mas um poder na igreja cristã. Ensino puro da reforma. Será que nós não temos um remanescente que também queira crer isso? Aonde está o movimento da reforma no mundo hoje? Creem eles o que eles criam ou não? Não, eles esperam por um templo literal. Eles têm o seu olho, o seu telescópio voltado para Israel. Eles esperam por esse último conflito e então vem o templo, e então vem o anticristo e vai estar aí bagunçando por 3 anos e meio. E então vem o reino de Cristo, no qual não temos que nos converter, mas quando vamos cair automaticamente na arapuca celestial. Não é isso que o mundo hoje em dia crê, sim ou não? Mas que ideologia é esta? De onde ou de quem vem esta ideologia? Aonde que ela nasceu? Eu posso vos dizer aonde ela nasceu. Ela nasceu em Roma, com os jesuítas. Foi aí que ela nasceu. E ela hoje em dia é uma ideologia mundial. Então, a ideologia do secularismo por trás dos bastidores, ao mesmo tempo trouxe ao mundo uma ideologia que é uma ideologia contra a Bíblia. E que favorece ao rei do norte. Porque agora ele não é mais anticristo. E os protestantes agora dizem o Papa, os luteranos, em seu concílio. O Papa não deve mais ser chamado de anticristo. Alô? Por que ele não deve mais ser chamado de anticristo? Então a esquerda, primeiro e segundo templos judaicos, e a manora representa o terceiro. Eles estão se preparando para construir esse templo. E o que acontece num templo assim? Um sistema sacrificial, mas a minha Bíblia diz que meu Jesus foi sacrificado de uma vez por todas. Ele não precisa de um sistema sacrificial que aponta para ele, porque ele é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. Então aqui temos uma religião falsa, uma falsa ideologia que favorece o rei do norte. Porque ele agora é liberto desse título horrendo, anticristo. 2 Coríntios 6,16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós que cremos e vivemos a palavra de Deus, isso é o templo de Deus. Não é um templo de pedra. Mas você não quer afirmar que todo esse sistema de um Israel literal com um povo judeu literal foi erigido somente para enganar a humanidade? Para destruir a ideologia protestante, para matar as duas oliveiras e destruir a Bíblia? Você não quer dizer isso. Isso nem é possível. Ou será que é? Vamos continuar vendo aqui.
edificados, Efésios 2:20, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu estou lendo aqui a Bíblia. E a Bíblia aqui diz justamente o contrário da ideologia moderna. Certo ou errado? Ou será que eu estou enlouquecendo? Aqui diz justamente o contrário. Justamente o contrário. Apocalipse 3, versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Será que isso é literal? Vamos ficar a eternidade ali de pé como uma coluna? Por favor, não, senão eu não quero ir para o céu. 1 Pedro 2, verso 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa de que tipo? Uma casa espiritual. Esta é a verdade bíblica. Isto foi o que a Reforma ensinava. E é isto que o remanescente também tem que ensinar, porque senão ele não é um remanescente da Reforma. Muito simples. Ele seria outra coisa, porque um remanescente é um pedaço do mesmo tecido, do anterior. Portanto, nós temos que ter a mesma ideologia. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela letra escrita. Será que isso não está nítido? Isto é ensino bíblico. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. As promessas, portanto, eram transferidas para a comunhão dos santos, dos cristãos, que aceitam a Cristo como seu Salvador. E esta outra ideologia bem diferente é uma chicane que somente serve aos propósitos do rei do norte. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra e também sobre o Israel de Deus. E quem é o Israel de Deus segundo esses textos? Pois são aqueles que creem em Cristo e na sua salvação. E é uma fé pessoal e não uma fé coletiva. O ensino do dispensacionalismo, do suposto interesse de Cristo por Israel e Jerusalém literais, não é bíblico. Cristãos do mundo inteiro estão observando o que acontece em Israel. E por quê? Por um lado, porque eles estão buscando sinais para a segunda vinda de Cristo. Isso que está nos seus próprios escritos, o terceiro templo. Talvez um dos sinais mais significativos que eles estão esperando é o reerguimento do Santo Templo no Monte Moriá. O terceiro templo. Os cristãos podem estar esperando, mas não eu. Se nós lermos no jornal que Israel amanhã de manhã tiver desaparecido, engolido pela terra, será que isto vai mudar de alguma forma a ideologia bíblica? Ou será que o anticristo ainda vai estar aí? Ele está sentado em Roma. Se Roma amanhã de manhã tiver sumido, então eu vou ter verdadeiros problemas. Eles estão esperando pelo templo no Monte Moriá e a reinstituição das práticas sacrificiais do Antigo Testamento. Isso é uma blasfêmia. Estão esperando por um Messias que já veio. Profeticamente, então, o homem do pecado, ou o anticristo, iria comparecer no templo, iria dar um fim a orações e sacrifícios. Esta seria a tal da abominação desoladora, ou abominação da desolação. Claro, isto segundo a ideologia deles. Isso não é fascinante? Como ele conseguiu introduzir esta ideologia no mundo? E Gerson Shalom, presidente dos fiéis do Monte do Templo,
esta é a organização mais importante em Israel para a construção do templo, expressou oficialmente que um governo de Netanyahu seria um bom fundamento para a construção de um templo. Olha, em suas campanhas eleitorais antigas, Netanyahu tinha um princípio do seu partido Likud, o princípio de se comprometer a empenhar-se pela reabertura de serviços cultuais no Sagrado Monte. Esse grupo dos fiéis do Monte do Templo já tem até a pedra fundamental pronta. E além disso, o Instituto do Templo já tem todas as instalações e roupagens dos sacerdotes prontas. Tudo está pronto. Há pouco tempo eu mesmo estive lá e caminhei pelo Monte do Templo. E eu falava ali na língua africans. Eu não quero dizer que é a língua celestial, mas na língua africans, e eu pensei que eu estava bem seguro falando nessa língua. E de repente, essas 3 pessoinhas que estavam ali sentadas, que também estavam aqui no Monte do Templo, eles eram peregrinos, eles estavam tão encantados e tão simpáticos e tão amorosos. Eles eram da África do Sul e todos conseguiam falar africans. Então eu fiquei feliz que eu não falei demais. E aqui essas árvores, a imagem está um pouco cortada em cima. As árvores todas ali estão morrendo. Estão todas morrendo. Então eu perguntei para eles, por que essas árvores todas estão morrendo? E eles responderam, elas estão morrendo porque os judeus cavaram por baixo toda esta montanha. E as raízes estão penduradas no ar, em sua grande parte, claro. Sim, já escavaram esta montanha. Agora vamos ler uma coisa muito fascinante. Não sei quantos de vocês já leram isto. Fatos são fatos. Um livro todo especial. Neste livro, seu autor, Benjamin H. Friedman, é um judeu. Ele escreve sobre os judeus e revela uma história interessante. E constata que os atuais judeus em Israel não são os verdadeiros descendentes judeus, mas descendentes dos Casares. Como, por favor? Os judeus não são judeus? Por favor. Em uma carta datada de 10 de outubro de 1954, ao Dr. David Goldstein, LLD de Boston, Massachusetts, um converso ao catolicismo, ou seja, um judeu que se tornou católico. Com essa pessoa, Benjamin Friedman, de Nova York, compartilha alguns fatos intrigantes. Isto agora não são teorias, também não são conspirações, mas são fatos, e vocês podem comprová-los na Enciclopédia dos Judeus, Jewish Encyclopedia. Vocês podem conferir lá se é realmente assim ou não. Benjamin Friedman afirma que a palavra judeu, em inglês Jew, somente foi introduzida na língua inglesa no século XVIII. Antes disso, essa palavra nem existia em inglês. E Jesus não se deu a conhecer como judeu em inglês Jew, mas como judeu em inglês Judean. O alemão aqui está muito mais perto do inglês Jew. Aqui no Brasil nós dizemos judeu, e isso está muito mais próximo desse inglês Judean do que em outras línguas. Portanto, Jesus era Judean, não Jew em inglês. A inscrição na cruz de Jesus traz as palavras latinas Jesus Nazarenus Rex Iudorum, que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Outra vez mais perto do Judean, em inglês, do que Jew. Então, judeu tem somente uma conotação geográfica. Portanto, ele veio da parte de Israel que se chamava Judéia. Tinha uma relação com uma área geográfica. Hoje a palavra inglesa Jew não tem mais a ver somente com a geografia, mas também com fé, com religião. Porque quando hoje em dia nós usamos a palavra Jew, judeu, nós imediatamente pensamos no povo de Israel, mas ao mesmo tempo também na fé que os judeus têm.
Portanto, antigamente não era assim. A seita religiosa dos assim chamados fariseus, em Judá, na época de Jesus, fundamentavam as suas práticas religiosas exclusivamente sobre o Talmud. Na época de Jesus, o Talmud era, para os fariseus praticantes, a Magna Carta, a declaração de independência, a Constituição, a lei fundamental, tudo em um só. O Talmud, hoje em dia, também tem a mesma função para aqueles que professam a fé judaica. Mas agora, o Talmud, em sua forma atual, foi formado por todos esses escritos dos hebreus ou dos rabis, alguns séculos depois de Cristo. Mas muito do que esses mestres ensinavam não estava baseado na palavra de Deus, mas no quê? Tradição. E Jesus sempre repreendia a sua tradição. Ele disse, vocês servem a Deus o quê? Em vão. Pela vossa tradição sobre e em lugar da palavra de Deus. Portanto, aqui temos uma fé talmúdica, e hoje em dia o judaísmo é totalmente baseado sobre o Talmud. Agora, os judeus, quem são eles? Agora, se esse povo tem que ser reerigido, ele tem que ser o mesmo povo que existia naquela época. O povo que foi disperso e que agora voltou da dispersão. Mas não nesse caso, porque os habitantes de Israel atuais não têm absolutamente nada a ver com os judeus da Judéia. Ou seja, o povo que está lá, instalado, não é o povo da Judéia. Não o povo original que é suposto herdeiro das promessas, mas um povo totalmente diferente. Este é um ponto bem importante. Mas vamos continuar vendo. O Rabi Morris N. Kertzer escreveu um artigo revelador e abrangente com o título O que é um judeu?, que foi impresso na revista Look em 16 de junho de 1972. Nesse artigo, o Rabi Kertzer avalia o significado do Talmud para o judaísmo atual. Este abrangente tratado, feito pelo exponente mais credenciado nesta área naquele tempo, o Rabi Morris N. Kertzer escreve: o Talmud consiste de 63 livros, escritos de lei, éticos e históricos dos antigos rabis. Ele foi composto e publicado 500 anos depois de Cristo, ou seja, todas essas tradições que dominavam o povo na época de Cristo também estavam lá. Se trata de um compêndio de lei e de tradições orais. É uma mistura, portanto. É a lei fundamental das ordenanças religiosas judias e o livro-texto para a formação rabínica. Se trata do Talmud. Ele escreve: desde o nascimento de Jesus até hoje, jamais foram escritas infâmias e blasfêmias tão baixas por qualquer pessoa, em qualquer lugar, como se podem encontrar nos 63 livros que estão entre as capas do Talmud. Eu não sei se vocês já, em parte, leram o Talmud, mas se vocês leem o que o Talmud tem a dizer sobre Jesus Cristo, então os vossos cabelos vão ficar arrepiados. Eu nem quero dizer para vocês porque não quero tomar tais palavras em meus lábios na casa de Deus aqui. São tão terríveis que eu jamais escutei tais palavras, seja de um gentio ou de algum ateu. Então ele prossegue citando uma das piores afirmações do Talmud sobre Jesus, na questão ética, sobre tudo o que se pode fazer se alguém segue o Talmud. Como se pode orar, como se pode enganar, como se pode... Bem, eu nem vou falar, mas vocês podem imaginar, é realmente uma catástrofe. E esta é a base para a religião. Agora, sobre a origem do povo atual judeu na Palestina,
Ele afirma que eles são provenientes da Europa Oriental e que não são descendentes dos habitantes da Judéia ou das dispersas tribos de Israel. Portanto, não é uma restauração da população bíblica. É algo totalmente diferente. Mas se trata de um counterfeit. Como é que é isso em português? Uma contrafação, um engano. Porque são descendentes dos Casares. Agora, bem, vamos dar uma estudada nisso agora. Os assim chamados autoproclamados judeus na Europa Oriental, da história moderna, não podem indicar nenhum antecedente legítimo que em tempos bíblicos nem sequer tenha botado o seu pé em solo palestino. Os supostos, ou respectivamente autoproclamados judeus do leste da Europa, jamais foram semitas. Nenhum semita jamais os viu como semitas, nem com a maior boa vontade. Qual poder secreto, misterioso, que tem retirado já por muitas gerações a história e a origem dos Casares e dos reis Casares dos livros de história? Quem jamais aprendeu isso nas escolas? Aqui temos todo um povo e todo mundo crê nessa mentira e nem sabem de onde eles vêm. Aqui está a nação Casara. Aqui está, e era um país gigante. Segundo a enciclopédia judaica, os Casares eram uma nação asiática, de origem persa, convertidos ao judaísmo talmúdico. Portanto, eles se tornaram seguidores do judaísmo. Eles se apropriaram de uma vasta área no leste da Europa, que mais tarde, entre os séculos 10 e 13, foi conquistado pelos russos. Ele escreve: depois de uma reunião histórica com representantes das 3 religiões monoteísticas mundiais, o rei Bulan decidiu, no 7º século, ele se decidiu contra o cristianismo e contra o islamismo, que já existiam nessa época. E escolheu como futura religião nacional a forma de adoração talmudismo, então predominante, que hoje é conhecido como judaísmo e era praticado já. Os Casares introduziram em seu país o alfabeto hebraico e adaptaram algumas expressões do germânico, do eslavo e de línguas bálticas às suas necessidades. O resultado foi o assim chamado Yiddish, esta língua. O Yiddish utiliza letras hebraicas, mas não é hebraico. Agora, se vocês querem saber de onde vêm todos esses judeus russos, de onde vêm todos esses judeus do leste, de onde vêm todos os judeus da Europa, esses são os descendentes, é a posteridade deste povo Khazar. E este povo estava espalhado por toda a Europa, por toda a Rússia e todos os estados do leste. Agora, este povo tem que ser removido de onde ele está e tem que ser transposto para um Israel literal. Como é que se faz isso? É bem interessante. Aqui nós temos o cardeal Gaspar. E ele está aqui junto a um rabi. E eles estão bem orgulhosos do seu Talmud. Mas se você é cristão, você, pastor do ecumenismo, por que você está tão orgulhoso do Talmud? Hein? Porque o Talmud pisa e quebra Jesus Cristo por toda parte. E Bush, por que você está com o Talmud debaixo do braço? Hein? Voltemos a Napoleão. Napoleão fundou o Banco da França, nós já vimos isso. Mas ele também fundou a Bolsa de Valores francesa. Todo o sistema econômico... Todo o sistema da economia moderna. Obrigado, língua. Está fundamentado sobre o que Napoleão introduziu.
Vocês podem imaginar isso? E tem uma pergunta agora. Todo esse sistema, será que está a ponto de se quebrar? É possível que quebre num só instante, sim ou não? Está se desmoronando. Os alemães ainda se apegam a uma esperança. Tadinhos, tadinhos. Nós temos ainda a nossa Ângela. Ela nos vai salvar. Vocês sabiam que ela já prometeu que quando este super sistema pedir à Alemanha, você tem 7 dias, por favor, pague tantos bilhões, ou ela vai ter que pagar, querendo ou não. Vocês sabiam disso? Bom, deixamos isso de lado. Toda a economia nacional, tudo vem de Napoleão. Na área militar, Napoleão foi um pioneiro, os chamados princípios de guerra. E todos os exércitos modernos estão baseados em seus princípios. Portanto, todo mundo moderno secular está baseado sobre esta ideologia. O rei do Sul pretensamente removeu esse poder que somente o papado tinha na Idade Média. E divulgou uma ideologia e definitivamente a incorporou pelas lojas maçônicas nesse novo sistema. Um sistema onde todo um povo é retirado de todo um continente, espalhado por todo o mundo e conduzido como um rebanho de ovelhas a um novo país, onde eles não vivem sozinhos, mas onde vivem os árabes e onde ouvem: aqui é vosso país. Como é que se faz isso? E dá liberdades aos judeus. Ao ele morrer, a Prússia cancelou as leis liberais. Depois da Batalha de Waterloo, as piores reveses os judeus tiveram que engolir nos estados católicos. Até parece que o Papa Pio se vingou do povo judaico. Eles tinham que carregar uma faixa amarela nesta época para dizer: eu sou judeu. Será que isso lembra vocês de alguma coisa? Eu só estou perguntando. Alguns anos mais tarde, depois, alguns países europeus concederam igualdade aos judeus. Entre eles Holanda, Suécia, Suíça. E na Inglaterra demorou 5 anos até que um judeu elegido, Rothschild, finalmente pudesse tomar o seu assento. Então vem esse homem, não sei se vocês o conhecem. Ele veio e também falou: vocês todos aqui vão carregar uma faixa amarela. Então vem uma guerra. E esta ideologia parece desaparecer na areia. Mas, quando foi que esse Estado foi fundado? Depois da Segunda Guerra Mundial. E os judeus, onde eles estavam? Eles foram recolhidos como rebanho de toda parte. E aonde eles queriam ir? Eles queriam uma vida nova. Por favor, nos levem aos Estados Unidos, à América. E todo um povo é transladado aqui. E este povo não tem uma identidade. Tinha muitos russos, tinha muitos búlgaros, e seja lá o que tinha mais, alemães. E a maioria deles vai para lá, exceto alguns que tinham muito dinheiro ou inteligência e que pudessem ajudar o Ocidente em suas ideologias. E um novo Estado é fundado. É muito interessante. Então cruzamos a história até que tenhamos uma identidade desse povo. E um novo Estado é formado. E o mundo pensa: esses são os descendentes da época de Jesus. Esses são os habitantes da Judéia antiga. Não! Esses são Casares. Esse é um povo novo, que não tem nada a ver com o bíblico. E homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres. A Bíblia que fora destruída durante 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão. Isso aconteceu assim na Revolução Francesa. Finalmente nós não temos mais esta ideologia bíblica. Mas depois de 3 dias e meio, entrou o Espírito de vida de Deus neles. E eles se colocaram sobre os seus pés.
Então aqui é a descrição desse terremoto, desse tremor, desta revolução ideológica. E a Bíblia, em contraste com a ideologia mundana, se põe sobre seus pés. Agora, quem que a coloca sobre os seus pés? Não os protestantes, porque esses se apegam à nova ideologia. Quem que os leva a se postar sobre os seus pés? Por favor, me ajudem. Alô? Vocês. Vocês. Vocês, os únicos que ainda trazem ensinos protestantes. Os únicos que apelam à Bíblia e à Bíblia somente. Os únicos que não têm um telescópio instalado mirando Israel para ver quando que acontece a segunda vinda. Mas estamos olhando a uma direção bem diferente. Olhamos para Roma. Olhamos para a marca da besta. Quando que esta vem? Quando que esse rei vai se erigir e dizer, eu sou Deus, eu vou dizer para vocês por onde ir. E aqui na Alemanha isso é bem relevante, porque o vosso Supremo Tribunal Federal já se decidiu em seguir esta ideologia do Rei do Norte. Estamos em tempos muito sérios. Enquanto o inimigo está calibrando as suas forças para a última batalha, Deus está erigindo o santuário de sua verdade. Esses dois poderes estão se arregimentando simultaneamente. Duas ideologias colidindo uma com a outra. Uma esmagadora ideologia global, baixo o comando do Rei do Norte, e um grupo minúsculo espalhado por todo o mundo, que diz, a Bíblia somente, nós cremos nas leis de Deus e nos aferramos a Jesus Cristo. Eu tenho más notícias para vocês. Ele vai ficar tão bravo sobre isso que ele tenta forçar a sua ideologia para dentro de Sião. Quando Cristo veio pela primeira vez, ele fundou a sua igreja, o templo espiritual, sobre a nova pedra fundamental, e a separação entre judeus e gentios foi derribada. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. E é por isso que essa série de palestras se chama assim. Vocês estão vendo aqui os muros rasgados. Quem tem a tarefa de restaurar isso? Para que meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem. É somente uma igreja que prega as 3 mensagens angélicas a todo povo, tribo, língua e nação. Atos 15, 13 e 18, aqui vem Tiago, toma a palavra e ele diz, esta é a profecia de que os gentios iriam aceitar o cristianismo. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E no final dos tempos a mesma coisa tem que acontecer. O comentário de Wesley sobre Atos 15, 16 é: depois do final da era de salvação para os judeus, Deus diz, eu quero reconstruir a tenda caída de Davi. Eu quero erigir um reino espiritual e eterno em Cristo, a semente. Se referindo a Amós 9, versículo 11. Quem ainda se põe do lado dessas verdades bíblicas? Deveria, portanto, haver uma segunda reunião depois dos 1260 dias. Porque estes dois têm que pôr-se sobre seus pés, o Antigo e o Novo Testamento. E têm que ser novamente proclamados juntos. A lei e os profetas. Eles estavam em pano de saco. Quem está proclamando isso? Texto paralelo de Daniel 11. Isaías 11, 11 a 16. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar.
E quem é o seu meio, o seu instrumento para os resgatar, para os adquirir? Me ajudem? Nós somos os únicos que podemos resistir a esta ideologia. E o Senhor então irá dividir a língua do mar do Egito e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento e ferindo-o dividi-lo-á em 7 correntes e fará que por ele passem com sapatos secos. Ele buscou o seu povo literal do Egito. Ele dividiu o mar. Eles passaram. E no sentido espiritual vai acontecer a mesma coisa. Ele vai trazer o seu Israel espiritual para fora de Babilônia. Ele vai dividir o lago espiritual. Eles irão passar. Irão acampar em Cádiz Barneia e irão tomar a terra. Este reino celestial divino, eles irão herdá-lo. Um literal frente a um espiritual. Que formidável! Que Satanás apresenta aqui tipo e antítipo, os dois literais. Isso não pode ser bíblico? O antítipo sempre tem que ser maior do que o tipo. O tipo é local, o antítipo é universal. Se a salvação só se referisse ao pequeno país de Israel, então sim, o mundo teria alguma coisa que reclamar. E os que de ti procedem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé de profanar o meu sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia. Aqui temos uma ideologia. E esta ideologia está em contraste com a ideologia do rei do norte. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Louis Fuer constata: Jesus reina agora, as profecias sobre o seu reino de graça se cumprem agora. Sobre isso os apóstolos pregavam entusiasticamente depois que o Espírito Santo tinha descido. O reconhecimento de que as profecias de Deus se cumprem em uma igreja e não aí em qualquer lugar, no deserto, dava autoridade à sua proclamação. E foi isso que suscitou a ira dos judeus. O que, segundo a opinião deles, era totalmente futuro e que deveria se cumprir literalmente no Israel nacional, se cumpria, segundo os apóstolos, na obra de proclamação do Evangelho. Hoje o cristianismo, em sua visão profética, foi tão longe no erro que interpretam as profecias da mesma forma como os judeus de antigamente, como encontrando seu cumprimento no Israel literal, não bíblico. E nós temos a tarefa de advertir as pessoas. Se o povo de Deus, como os primeiros discípulos de Deus, buscá-lo em oração fervente, e quando o Espírito Santo for derramado numa medida mais plena sobre eles, eles irão, como os discípulos, dar ênfase no cumprimento espiritual das profecias e, de uma forma geral, se alienarem a uma interpretação literal para a Palestina. E como nesta época isto irritou os judeus, esta proclamação sob a autoridade do Espírito Santo também irá suscitar resistência. Isto não é popular, o que está escrito aqui? E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele. E o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios. Ele irá usar poderes militares, econômicos, todos os meios ele terá à sua disposição. E entrará na terra gloriosa. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. A sua ideologia irá reinar, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata do Egito. Portanto, esta ideologia, esta cosmovisão do rei do sul, irá ser subjugada por um massivo ataque, no final dos tempos, do rei do norte.
E em meio a ventos de tempestade e caos econômico, ele irá usar uma tática do medo. E com as alianças militares elaboradas por ele mesmo, o rei do norte impõe uma moral ditada por ele mesmo. E com isso até os escolhidos estão em perigo. Isso eu não citei, isso foi eu mesmo que escrevi. Lucas 21, 26 diz que homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Portanto, se as potências do céu irão ser abaladas, isto é uma guerra espiritual? Ou não? Esta é uma guerra ideológica entre uma cosmovisão bíblica e uma cosmovisão do Rei do Norte. É fascinante o que nós lemos no Espírito de Profecia. Eu sempre me admiro desta citação. O mundo está agitado com espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. Isso não faz muito tempo que foi escrito, não é? Aonde será que em Daniel 11 estamos agora? Então vamos ler aqui. Testemunhos para a Igreja, volume 1. Parecia haver um pequeno tempo de paz. Mais uma vez os habitantes da terra me foram apresentados, e novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas, guerras e derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperavam por toda parte. Eu penso que esse pequeno tempo de paz aqui já passou. Esse pequeno tempo de paz aconteceu do final das guerras mundiais até um pouquinho de tempo atrás. E o que aconteceu ali? Mais uma vez, os habitantes da terra me foram apresentados, e novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas! Eu acabo de vir da África do Sul, onde um caminhão tem que descarregar algo, e ali não somente o caminhão é queimado, mas o motorista também é morto. Onde a polícia acaba com 34 homens, e o mundo não fala quase nada. Terrível. Lutas, guerras e derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperavam, como é que diz aqui? Por toda parte. Outras nações se achavam empenhadas nesta luta e confusão. Outras nações. A guerra ocasionou a fome, a miséria e o derramamento de sangue deram lugar à pestilência. E então o coração dos homens desmaiou de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Nós estamos agora aqui. Nós estamos nos últimos momentos da história da humanidade. Nas igrejas do mundo reina trevas espirituais. Desconhecimento das coisas divinas obscureceu a visão de Deus e sua verdade. As forças do mal estão ganhando força. Satanás alega perante os seus seguidores que ele vai fazer uma obra que irá encantar o mundo inteiro. Ao passo que a atividade da igreja é apenas parcial, Satanás e suas legiões exercem atividade intensa. Ele está ocupado. E nós estamos brincando de igreja? As professas de igrejas cristãs não estão convertendo o mundo, pois elas próprias estão corrompidas pelo egoísmo e o orgulho. E elas tragaram esta ideologia, e necessitadas de experimentar em si mesmas o poder regenerador de Deus, antes de poderem guiar a outros a uma norma mais pura e elevada. Em nosso tempo, como na antiguidade, as verdades vitais da palavra de Deus são substituídas por teorias e especulações humanas. A Bíblia? Teorias, especulações. Muitos professam ministros do Evangelho e não aceitam toda a Bíblia como palavra inspirada. Isso está errado, e aquilo está errado, e aquele outro também. Aonde está o povo que se levanta e diz, é por aqui o caminho? O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna sua superfície e dispersa os seus moradores. Porquanto tem transgredido as leis, mudando os estatutos.
e quebrando a aliança eterna. Nós estamos aqui. Essas leis estão sendo prescritas agora no mundo inteiro. A União Europeia tenta introduzir leis com respeito ao domingo. E as diretrizes para os estados, cuja economia está naufragando, são escritas de tal forma que quando esses países recebem dinheiro, eles têm que trabalhar 6 dias por semana, mas no sábado de sua escolha, não o bíblico, eles têm que descansar. Aonde estamos então? Aonde chegamos? E o que dizem os sindicatos? Eles dizem, muito bem, estamos fazendo uma aliança com o papado. O tempo chegou. George Weigel. Sabe quem que é George Weigel? George Weigel é uma das pessoas mais importantes que nós temos no momento. Este homem é um americano, mas no momento ele é responsável como conselheiro do Papa Bento. O que ele escreve? Ele escreve no seu escrito Against the Grain, contra a corrente. Com sabedoria convencional, o escritor best-seller da New York Times, George Weigel apresenta de uma forma impressionante como o ensino social católico lança luz sobre questões pertinentes de pluralismo, a definição dos direitos humanos e a defesa da liberdade. Nesta contribuição significativa, um dos pensadores mais proeminentes americanos apresenta uma descrição detalhada dos fundamentos de uma sociedade livre e um apelo poderoso a favor do papel da razão moral. Para enfrentar a ameaça contra a dignidade humana e contra a linda terra nova, de homens e mulheres talhados à altura. Ele diz, nós precisamos de moralidade papal para poder vencer os problemas do mundo. Mais um livro, Impérios Paralelos, Parallel Empires, o Vaticano e os Estados Unidos. Aqui está o livro. A história fascinante e altamente relevante das relações turbulentas entre Estados Unidos e a Santa Sé, contado e documentado por este jornalista. E ele diz aqui, uma coisa é esse poder político e secular que se une ao poder papal. Ei, é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Ele diz, partindo dos primeiros parágrafos diplomáticos sobre os Estados Unidos, 200 anos de alianças, etc., Kennedy, etc., parceria anticomunista entre os Estados Unidos e a Santa Sé, guerras frias, etc. Então ele diz, impérios paralelos, não deixa nenhuma dúvida de quão significativo é analisarmos as relações entre estes dois poderes. Um poder secular e outro poder moral, para a nossa história e para o mundo de hoje. A ideologia do Sul, a saber, a secular, será subjugada pela ideologia do rei do norte. Esse empurrão que o rei do norte recebeu no final dos tempos é executado agora. E no aspecto militar, olha só aqui o que os militares estão fazendo. Olha como os aviões estão voando, aonde as bombas estão caindo. E olha só como que na economia os navios são utilizados para erigir uma ideologia. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Ele odeia a verdade. Ele odeia a mensagem dos 3 anjos, que traz à luz a sua falsa ideologia. Ela não pode subsistir com o jato de luz da Bíblia em frente de si. Ele irá tentar introduzir
a sua ideologia aqui, no Santo Monte. E eu temo que muitos, e nas próximas palestras vamos ver exatamente como que ele faz isso, como que ele domina a economia, como ele domina sobre a teologia, como ele domina sobre a ideologia, como ele muda as cosmovisões. Nós vamos ver exatamente isso. E eu vou ser tão descortês e discutir o que está acontecendo dentro do Monte Santo. Por que não? A Bíblia o diz, a Bíblia tem que ser a verdade, não é? E os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Apocalipse 17. Quando vem o Senhor, estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. A ideologia bíblica irá vencer. E ninguém o ajudará. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino. Até que se cumpram as palavras de Deus. Apocalipse 17, 17. Nós não podemos mudar. O mundo irá dar a sua autoridade ao sistema papal, porque eles têm o mesmo intento, porque eles têm a mesma ideia. A ideologia está em contraste com a ideologia bíblica. Um último pequeno exemplo. Eu sei, o dia foi longo, mas respire mais uma vez. Agora, pois, eis que eu me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Profecia de Balaão. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir, os seus inimigos, também será uma possessão, pois Israel fará proezas. E dominará um de Jacó e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o fim será destruição. Quem que vence nessa luta? Nos últimos dias, o povo de Deus. Está aqui em Números, e ao ele ver os quenitas e passar todos esses povos, ele diz finalmente, o povo de Deus irá dominar. Mas então Balaão tinha um plano. Balaão tinha um plano. Ele disse, sabe, rei, se nós pudermos, de alguma forma, seduzir este povo de Deus, com mulheres lindas, amonitas, e maravilhosas mulheres moabitas, com lindas mini saias. Sabe de uma coisa? Talvez desse jeito ainda possamos vencer. Eles o fizeram. E quase que Israel pereceu. E se Deus não os tivesse peneirado, é isso que é o trágico. Se ele não os tivesse purificado e milhares de israelitas não morressem, eles não teriam entrado na terra prometida. Eles jamais a teriam herdado. Portanto, temos que estar atentos a este último lance no final dos tempos, onde as lindas igrejas irmãs, com as suas lindas mini-saias, cegam o povo de Deus em sua dança ecumênica. Eu sempre digo que quando se vai para a cama com uma cobra, não se tem que surpreender que se leva uma picada. E é isso que pode acontecer aqui. Ele os enganou.
Ele voltou imediatamente para Moabe e ele apresentou seu plano para o rei. Os moabitas agora estavam eles mesmos convencidos que os israelitas estariam baixo a proteção de Deus, enquanto eles fossem fiéis a Deus. A intenção de Balaão era separá-los de Deus e seduzi-los à idolatria. Se conseguissem fazê-los chegar a tal ponto de participar da orgia da adoração desses deuses pagãos, o seu protetor onipotente iria voltar-se contra eles. Vamos apresentar estas ideologias à igreja. Vamos cantar, vamos dançar e adorar a Baal. Aliás, Baal é surdo, vocês sabiam? Talvez ele está de férias, talvez ele está sentado no banheiro. É assim que a Bíblia diz. Ele não consegue ouvir nada. A impiedade está alcançando um nível nunca antes atingido. Contudo, muitos ministros do Evangelho estão clamando paz e segurança. Mas os fiéis mensageiros de Deus devem prosseguir firmemente com a sua obra, revestidos com a armadura do céu, devem avançar, destemida e vitoriosamente, jamais cessando de lutar até que cada alma ao seu alcance tenha recebido a mensagem da verdade para este tempo. Nós não temos que nos enganar. O rei do norte vai querer levantar a sua tenda no Monte Santo. Nós não podemos nos deixar enganar por isto. Nós temos que simplesmente continuar. Como diz a Bíblia, eu pus meu rosto como um seixo, como uma pedra, e continue. E ele me conduziu ao portão, o portão que está para o Oriente. E eis que aí veio a glória do Deus de Israel. Do Oriente. Com o que ele é perturbado, o rei do norte? Por esta mensagem. Cristo vem outra vez. Ele vem do Oriente. E ele irá vos destruir. E muitos irão aceitar esta mensagem. E posicionar-se ao lado do povo de Deus, que crê na verdade. E Ezequiel diz, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, porque o trono de Deus está no norte. Ele quer ser o rei do norte. Ele quer afirmar que a sua luz está no Oriente. Ele recebe os golpes vindo do Oriente e o trono vem do norte. A alegria de toda a terra, o Monte Sião, formoso de sítio, e a alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus. Ela não irá vencer. A palavra de Deus diz que Deus irá vencer. E a palavra de Deus é tão exata, tão incrivelmente descritiva dos eventos que estamos presenciando hoje no mundo, que Satanás não esteve em condições de destruir ou desfazer esta palavra, ou de removê-la. Isto prova que Deus está no controle. Por isto as duas coisas acontecerão contigo. Em um só momento e em um só dia, irás perder os teus filhos e tornar-te viúva, e serás destruída. Eis que se tornaram como espantalho, queimados pelo fogo. Não conseguirão salvar as suas almas do poder das chamas. Você fazia negócios, você pensa que com a tua economia você conseguiria dominar o mundo. E ninguém te socorre. Ninguém. E finalmente até os reis do mundo irão odiá-la. E Jesus voltará com muita força e glória. E o povo de Deus irá vencer. Esta é a mensagem de Daniel 11. E nós estamos avisados sobre estas ideologias. E nas próximas palestras vamos dar uma olhada em algumas dessas ideologias. E nós vamos ver como o rei do norte tenta agarrar tudo para si. E que Deus nos guarde, que permaneçamos de pé neste tempo. Porque se Ele não for por nós, quem será por nós? Oremos. Nosso Pai Celestial, que luta é esta? Que luta ideológica. E um pequeno povozinho disperso, que ainda tem que ser chacoalhado e peneirado, para remover todas as falsas ideologias de suas fileiras. Como pode este pequeno povo permanecer se o poderoso Miguel não estivesse ao seu lado?
o príncipe que atua em favor de seu povo. Ajude para que nós nos agarremos a Ti e para que nós não só permanecemos fiéis à Tua mensagem, mas também a proclamemos. Porque em breve virás com as nuvens dos céus e a chance de levar esta última advertência terá passado. Dê ao Teu povo asas, ó Senhor. Dê-lhes asas em nome de Jesus. Amém.